Vamos falar do tal do golpe Tabajara, né? Você veio com esse assunto pra gente, porque o senador Hamilton Mourão, general do Exército e ex-vice-presidente da República, na gestão de Jair Bolsonaro, reconheceu em entrevista ao jornal O Globo que um setor das Forças Armadas tentou mesmo articular um golpe de Estado para impedir que Lula assumisse o poder em 2023 após vencer as eleições presidenciais. Mourão, porém, classificou a ação como uma conspiração tabajara, em uma referência ao antigo programa de humor Cacete Planeta. Eu tenho a frase dele exata, vou ler para vocês. Então, ele fala assim, nessa entrevista: é uma conspiração bem tabajara, conversas de WhatsApp. Em tese, houve reuniões, mas não levaram a nenhuma ação. Na linguagem militar, nós definimos como ações táticas tudo aquilo que há movimento. Não houve nada disso, houve pensamento. Não passou disso. Pensamento que foi impresso no Palácio, né? Como é que imprime pensamento? Me explica. A lei não fala em ações táticas, Mourão. Se você quer continuar falando linguagem militar, volta para o Exército. Você arrola aí no Exército lá da Ucrânia e vai lutar lá na Ucrânia. Não tem problema nenhum, né? Pode ir sem voltar, inclusive. A lei fala em preparação. Né? Então, assim, é bem claro que ele está usando simplesmente a defesa do Bolsonaro. É a mesma linha de defesa. A linha de defesa tentamos ter algumas conversas sobre opções caso houvesse uma fraude nas urnas. Essa linha de defesa, aliás, a gente antecipou aqui no ICL muito tempo antes do Bolsonaro começar a falar sobre isso. Lembra que a gente começou a falar, até muitas vezes o nosso chat não gosta, né? Vocês estão dando ideia, veja, se a gente tivesse essa capacidade, vocês estão dando ideia para o Bolsonaro. Gente, o Bolsonaro tem os advogados mais caros do Brasil, tá? Só para avisar vocês. Eu sei que muitas vezes vocês acham que o Bolsonaro é idiota, mas assim, ele não é idiota a ponto de rasgar dinheiro e ficar sentado em casa com a boca escancarada, cheia de dentes, sem contratar advogado caro, tá? A gente não está dando ideia, a gente está trazendo para vocês com muita antecedência o que o Bolsonaro ia falar. O Mourão está repetindo isso. Olha, o presidente acreditava piamente que tinha uma fraude nas urnas. Tanto acreditava que ele encomendou do PL um estudo do tal do Instituto Voto Legal, que não chegou a conclusão nenhuma, pressionou o Exército para o Exército fazer lá uma verificação, que não chegou a conclusão nenhuma, mas ele acreditava nisso. Ele não estava fingindo que acreditava, ele acreditava nisso. E a partir daquilo estudou cenários possíveis para tomar alguma medida caso houvesse a fraude. Tem dois grandes problemas nisso. Primeiro, que não era só no mundo das ideias. Os caras se reuniram, os caras escreveram minutas de... Tem 2 minutas que se fala, né, César? Uma delas que foi aprendida com Anderson Torres, que era basicamente uma intervenção no TSE. Eles iam afastar os ministros e iam quebrar a criptografia das comunicações deles, acessar os e-mails, né, e tirar o Alexandre de Moraes de lá. Isso é uma. A outra, conhecida como minuta, na verdade, se a gente lê o texto, aquilo ali é um pronunciamento de rede TV, né? É um pronunciamento para decretar o estado de defesa, o estado de sítio. Então, não era só papinho de bodega tomando cachaça. Os caras estavam realmente planejando, é o que determina a lei, né? Você fala em planejamento. E a outra questão ainda se soma a isso, o fato de que, mesmo se houvesse uma fraude na urna, o remédio não seria um estado de defesa. Então, mesmo o remédio discutido não está previsto na Constituição. Só que eles vão tentar safar essa história toda no sentido... Por que ele fala em ações táticas? Ação tática seria, por exemplo, você colocar um tanque na rua. Bom, ação tática. Então, os caras que se posicionaram lá ou para monitorar, ou para ensaiar, ou para prender, ou para matar o Alexandre de Moraes, doutor Mourão, é uma ação tática. Os caras foram para a rua. Sim. Os caras estavam posicionados. Isso está comprovado pelo inquérito, com geolocalização de celulares. Então, houve também ações táticas, né? Discutiram armamentos que poderiam ser usados, falaram que precisariam de dinheiro, agora a Polícia Federal desconfia que o próprio Braga Neto pode ter repassado parte desse dinheiro. Então, você receber dinheiro numa sacola de vinho e repassar para alguém é uma ação tática. Isso não é uma discussão de bodega. Você pegou uma coisa na mão para financiar um negócio e passou para alguém. Sim. Então, isso não é um papo que você está tendo deitado num sofá e pensando, ai, Mourão, e se a gente desse um golpe? Claro, isso não é crime, né, William? Não. Né? É a mesma coisa quando você fala assim, eu tenho vontade de matar o fulano. Bom, você pode falar isso. Agora, se a partir do momento que você fala, eu tenho vontade de matar o fulano, e alguém fala para você, quanto dinheiro você precisaria? Uns 10 mil reais para comprar uma arma. Tá, tem um pacote de vinho aqui com 10 mil, toma aqui. Opa, você tomou uma atitude para começar o planejamento de um assassinato. As coisas mudam de figura, né? Então essa aqui é basicamente a defesa do Bolsonaro sendo replicada na boca do Mourão.